O nosso devocional hoje está aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3 todo, né, que vai do 1 ao 18, né, que traz para nós o ministério da nova aliança, né? E assim entenderemos porque muitos, né, não conseguem entrar por esta porta estreita, né, que é a aliança do evangelho eterno, que se não se renova, não se revoga, né? Que foi feita por nosso Deus Altíssimo. E assim falado, profetizado, Jeremias 31, a partir do versículo 31, já falava nessa nova aliança. Mas o homem não aceita, não é verdade? Só fala na nova aliança, mas vivem da velha. Porque na velha eles são senhores, são guias, não é verdade? São levitas, né? É a levita até hoje. Mas acontece que em Hebreus 7, versículo 12, mudou-se o sacerdócio, não é verdade? Jesus não era da tribo de Levi, era da tribo de Judá. Entendeu? Nem preste atenção e pega esta visão. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Vamos agora começar um momento de papo reto. Estamos aqui em Lucas, capítulo 13, aqui no versículo 20, que fala sobre a parábola do fermento, que diz assim: aqui compararei o reino de Deus. É uma pergunta. Aí vem assim no 21. É semelhante a um fermento que uma mulher pegou e misturou entre 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então, são 3 medidas de farinha. E o que está se comparando? A quem, né? A compararei o reino de Deus. Então, logo no versículo 22, vem falando sobre a porta estreita, né? Então, é uma dessas medidas, né? É uma dessas medidas que a mulher separou. São 3 medidas. Uma é a porta estreita, a outra é a porta larga e a outra é Jesus, né? Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, não é verdade? Preste atenção. Então, a porta estreita, Jesus passava por cidades e aldeias ensinando, né? E ensinando o povo a caminhar, né? E caminhando ele para Jerusalém, né? Para a casa do tesouro. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Né? Então, lembre-se que está no tempo do templo de Jerusalém. Então, Jesus de Nazaré respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Então, muitos vão procurar entrar e não vão conseguir. Por quê? Um tempo atrás eu ouvi dizer uma coisa certa, né? Líder tem que ter o quê? Liderados. Para você ser um líder, tem que ter liderados. Se você não tem liderados, você não é líder, né? Coisa nenhuma. Preste atenção, hein? Então aqui, né, quando diz, né, preste atenção, mas não conseguirão. Por quê? Aqui no tempo do templo de Jerusalém, né, Oséias 4:6 diz que o povo foi destruído porque faltou o quê? O conhecimento. Não é verdade? Preste atenção. Quando Jesus veio ali para poder levar a palavra e ensinar o povo como entrar no reino de Deus, preste atenção, hein? Então ali foi ensinando, mas o povo não entendia, porque o povo só sabia e entendia as coisas do templo, as coisas da lei. Não é verdade? Preste atenção. Então, temos que compreender as 3 medidas, né? As 3 medidas que falamos no início, não é verdade? Preste atenção. Então, aqui em Mateus 23, no versículo 13, diz assim, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham
o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Trazendo para os dias de hoje, né? Ai de vós, né? Ai de vós, escribas fariseus, vocês que vivem, né? Falam da graça, mas vivem nos preceitos, nas regras, dogmas da lei, né? Vocês nem entram na visão da graça que é o evangelho eterno e nem deixam outros entrar, né? E entramos como? Entramos pelo raciocínio do Romanos 12, culto racional, né? Que transforma a mente, é pelo conhecimento. Aqui em Mateus 23, né, Jesus censura os escribas, não é verdade? Porque em tal liderança, eles querem ser honrados, mas com os preceitos que eles falam, né, do coração deles, do ensino deles, né? Presta atenção. Então, Jesus falou às multidões, aos seus discípulos, na cadeira de Moisés, se assentam os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem, né, vocês, mas não imite eles, né? Porque dizem e não fazem, né? Eles atam fardos pesados, difíceis de carregar, né? Eles só ditam regras, né? Eu só estou lendo a Bíblia, né? Presta atenção. Mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los, entendeu? Presta atenção. Então aqui no versículo Mateus 23, do 5, diz assim, ó, praticam todas as mesmas suas obras, a fim de serem vistos. As obras, né, deste sistema religare, eles fazem, mas não fazendo assim cumprir a palavra, os ensinos de Jesus Cristo, né, do Evangelho eterno, que já foi consumado hoje, né, na graça, ele já foi reconciliado, salvo, né, já foi liberto, né, se Cristo vos libertou, verdadeiramente somos livres, mas eles só praticam essas obras a fim de serem vistos, né, pelos outros, pois alargam suas gravatas, né, suas saionas, né, presta atenção, e alongam os seus diplomas, os seus estatutos, não é verdade? Presta atenção. E a fim de que as pessoas intimidem, né, as pessoas, presta atenção. 6. Eles gostam dos primeiros lugares nos banquetes, né, lugares de honra, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, não é verdade? Sempre eles são o líder das casas, não é verdade? E Jesus Cristo fica assim, mero detalhe, né? Presta atenção. 7. Eles dão saudações nas praças e de serem, eles gostam de ser chamados, né? Das saudações na praça e de serem chamados o quê? De mestre, né? Se você recebe uma bênção, foi por causa da casa deles, foi por causa deles, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Eles nunca atribuem o quê? Ao Cristo ressuscitado, né? Ao eterno, altíssimo, eterno, né? Já consumado, né? Presta atenção. Pelo contrário, eles intimidam com preceitos que foi dos fariseus, né? Que foi lá de Israel, né? Prometem que ele ainda vai vir, que ele ainda vai fazer, mas nós sabemos que na nossa realidade está concluído, consumado, ele já fez, não é verdade? Mas vocês não serão chamados de mestres, né? Nós que entendemos a graça, o Evangelho eterno, não queremos ser chamados de mestre, porque um só é o mestre de vocês, né? E todos vocês são o quê? Irmãos, né? Então, não há líder se não houver liderados. Então, nós somos o quê? Povo exclusivo, né? Povo liderados, né? Conduzidos em triunfo. Mas por quem? Por fulano, por ciclano, por aqui ou por ali? Não, né? Temos o Altíssimo que nos conduz em triunfo, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos, não é verdade? A hierarquia aqui, entendeu? É apenas no conhecimento, não é verdade? Tem uns que dispersos e tudo, temos então que
não ganhar almas para Jesus, porque a alma já é de Jesus, mas animar as almas, né? Animar umas às outras, a ter mais fé, a obter conhecimento de si mesmo, conhecimento que ela já é salva, que ela já é liberta, né? Que preste atenção, hein? Então nós temos que animar, né? E lembrar da fé que é um dom de Deus em nós, né? Para que nós venhamos conhecer e viver no reino, neste reino de Deus, reino eterno. Então, 10, nem queiram ser chamados o quê? De guias, né? Preste atenção, já vi fulano, ciclano falar que uma hora dizem que é individual, né, a salvação, e outra hora dizem que não, que depende, que alguém vai levar, né, não, que todos... Não, preste atenção, há uma confusão, entendeu? Então, nós individualmente, não. Nós que somos filhos de Deus, já somos salvos, né? Não vamos ser salvos, já somos salvos. Porque já parou-se para Israel, né? Já teve o julgamento, já teve o juízo, a separação. É só você ler a profecia, que está em Malaquias 1:1, né? Preste atenção, ali ele já veio, Jesus de Nazaré, quando veio, ele veio trazer a redenção e o juízo para aquele povo, né? E depois da cruz somos povo exclusivo, aqueles que somos guiados pelo Espírito Santo. E todos somos irmãos, não há hierarquia, né? Do povo da graça de Deus, entendeu? Me preste atenção. Então, 10... Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo, né? Só estou lendo a Bíblia. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então aí vem, ai de vocês, escribas e fariseus, né? Hipócritas, né? É Jesus que fala, né, que chama de hipócritas, pessoas mascaradas, né? Pessoas que mostram uma religiosidade que não existe, né? Preste atenção. Então, porque vocês fecham o reino dos céus, né, que é o reino espiritual, para, né, evidenciar o quê? O governo humano, não é verdade? Preste atenção. Então, preste atenção. Então, o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmo não entram nem deixam os outros entrar, né? No reino espiritual. Por isso que existe Mateus 7, do 21 ao 23, né? Do 22, eu fiz maravilha eu fiz isso no seu nome, eu fiz aquilo, mas não é conhecido no reino de Deus, né? Então fez por religiosidade, não é verdade? Por vaidade. Preste atenção, 14, para nós terminarmos. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas, né? E para o justificar, fazem longas orações. Por isso vocês, né, sofrerão o que? Juízo muito mais severo. Tá vendo? Eles já sofreram um juízo. Não é verdade? Preste atenção. Jesus purificou o templo, né? Tem a passagem que Jesus entrou no templo e pegou o chicote, né? E derrubou tudo aquilo, né? E disse, a minha casa será casa de oração. Não é verdade? Preste atenção. Por isso, quando ele entrou no templo, Mateus 24, né? Quando ele entrou no templo, o discípulo mostrou a beleza do templo e ele disse, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E quando ele estava com a mulher samaritana, né, lá em João 4, né, preste atenção, hein? Então a mulher samaritana disse, aonde é que eu devo adorar? Em Jerusalém, né? Ou nos montes, como eles adoravam, né? Preste atenção. Então, esses preceitos, né, de adorar no monte, adorar aqui, adorar ali, entendeu? São coisas do templo, do tempo do templo, né? Do tempo do templo. Mas acontece que Jesus disse assim, a minha glória eu não divido com ninguém. Eu não habito, né? Esse Deus, ele é tão grande, né? Que a gente fala o nome Deus,
mas é a essência maior, né? Essa frequência não cabe em nenhum templo, né? Preste atenção. Então não podemos entrar e sair da presença e nem achá-lo ele dentro de templo, mas ele está dentro de vós, né? Preste atenção, está dentro de vós. Então nós temos que obter conhecimento e viver, né, a graça de Deus por conhecimento. Nós não vamos ser destruídos porque falta conhecimento, né? Aqui para finalizar, Lucas 17, no versículo 20, diz assim, ó, a vinda do reino de Deus, porque ali iria vir, né? Iria vir ainda, né? Depois da cruz iria entrar o reino de Deus, na verdade, com o Cristo ressuscitado. Então diz assim, palavra, indagado pelos fariseus, né? Sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, o reino de Deus não vem com aparência visível, né? Com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou está lá, né? Porque o reino de Deus está entre vocês. Entendeu? Preste atenção. Então não dizer, que está voltando, que está ali. Não, ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias. Entendeu? Então ele não vai vir, ele está conosco. Entendeu? Maior é aquele que está em nós, entendeu? Do que aqueles que querem nos distrair. Entendeu? E preste atenção. Pega a visão, contemple a glória de Deus, compartilha esses vídeos com outros, entendeu? Comenta em nossos vídeos e vamos curtir, não custa nada, entendeu? Até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Se inscreva, deixe seu like.